Por que alguns jovens sentem que a vida ficou mais difícil? Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. No episódio de hoje, vamos tratar da conta do custo de vida. Tem sido popular nas redes sociais, as mensagens e vídeos dizendo que hoje em dia é muito mais difícil para a geração jovem conquistar as mesmas coisas que seus pais ou avós conquistaram em uma mesma idade. Um vídeo que viralizou recentemente chegou a dizer que, abre aspas, a geração atual foi roubada, fecha aspas. Normalmente, a ideia nesse argumento é a de que, por exemplo, aos 30 anos de idade, os jovens de hoje raramente vão ter comprado uma casa ou um carro, o que seria regra para uma geração anterior. Isso é verdade? O debate aqui parece um pouco importado dos Estados Unidos, de uma certa polêmica sobre o patrimônio acumulado por diferentes gerações de americanos. No Brasil, a realidade das últimas décadas foi bem diferente. Embora possa ser verdade para certas pessoas e famílias que os mais jovens tenham prosperado menos do que os seus pais ou avós, isso está muito longe de ser verdade para o conjunto da população. Muitos de nossos pais ou avós viviam na roça, tinham pouco acesso à saúde e educação, por exemplo. Conta comigo. 73% dos brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza em 1984, mas somente 22% 40 anos depois. 30% era a taxa de extrema pobreza em 1984, que caiu para incríveis 2% em 2024. 12 anos foram os ganhos de expectativa de vida dos brasileiros entre 84 e 2024. Essas são estimativas do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas, a ONU. Se a gente olhar para a renda e para um período maior, por exemplo, os últimos 50 anos, veremos que a renda média triplicou em termos reais. No censo de 1960, a taxa de urbanização do país estava abaixo de 50%. No censo de 2022, quase 90%. Então por que existe esse mal-estar? Por que alguns jovens sentem que a vida ficou mais difícil? Pode ser que, de fato, o preço de alguns itens da nossa cesta de consumo tenha ficado mais caro ao longo do tempo, ou subido acima do nível de renda da população. Ou pode ser que novos hábitos de consumo dos mais jovens, que não eram comuns às gerações mais velhas, estejam ocupando um espaço no orçamento que passa despercebido. Para gerações mais antigas, talvez fosse menos corriqueiro gastos com viagens ou cuidados pessoais, de uma forma geral. Se há um conflito geracional na economia brasileira que aparece a favor dos mais velhos em áreas como a previdência e o mercado habitacional de grandes cidades, sabemos também que, em relação ao consumo, a geração mais jovem tem acesso a muitos bens que não eram universais no passado. Não apenas telefonia, mas até televisões, geladeira e máquina de lavar eram muito mais inacessíveis. Vamos dar uma olhada então nos componentes da inflação nas últimas décadas. A gente conhece como doença de custos de Baumol o fenômeno observado no Brasil e em outros países de algumas coisas ficarem mais caras ao longo do tempo, enquanto outras ficam mais baratas. Pelo avanço da tecnologia e abertura comercial, é muito mais acessível para um jovem brasileiro hoje comprar um monte de coisa, especialmente o que é industrializado. Roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos foram ficando muito mais em conta. Se comunicar com quem está longe, então, nem se fala. Por outro lado, os serviços, que são intensivos em mão de obra, tendem a ir ficando mais caros. É como se o que é físico foi ficando mais barato e o que é mais intangível foi encarecendo. Escolas, atendimento médico, serviços domésticos e consertos foram ficando mais puxados. Pela hipótese da doença de custos de Baumol, em uma versão simplificada, o setor de serviços não consegue acompanhar os ganhos de produtividade de setores intensivos em capital e tecnologia, e aí os custos aumentam. Se a gente olhar o IPCA dos últimos 20 anos, vamos ver que alguns itens subiram bem acima da inflação total, enquanto outros tiveram variação bem abaixo. Conta comigo. 10% foi o aumento real de preços na saúde. 20% ou da educação, 40% a deflação em artigos de residência, 50% a deflação em comunicação. Esses são dados para o período entre 2004 e 2024. Veja, assim, que se no passado o símbolo da inflação era aquela etiquetadora mudando os preços no supermercado, nos próximos anos e décadas o custo de vida deve ser mais pressionado por temas como moradia e serviços. O gráfico da evolução da inflação por componentes no Brasil ao longo do tempo se parece bastante com o mesmo gráfico para os Estados Unidos. Se seguirmos essa tendência, precisaremos de políticas para ampliar a oferta de imóveis residenciais para assegurar o preço de financiamentos e aluguéis, e também precisaremos pensar em soluções para famílias com crianças pequenas ou idosas, já que o custo da economia do cuidado, de creches a cuidadores,
sinaliza para cima. O nosso podcast sai segunda e sexta-feira, eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!